paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Rosanildo Amorim e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre liderança. O tema da mensagem de hoje é as marcas de uma liderança aprovada. O texto que nós temos como base para esta reflexão, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e versículo 17. E o apóstolo então diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, segundo os estudiosos, foi escrita da cidade de Éfeso, aproximadamente entre os anos 55 e 57 depois de Cristo. Paulo escreveu à igreja que estava naquele lugar pela sua preocupação, visto que muitos irmãos judeus estavam pregando e ensinando que para ser salvo, os gentios também deveriam participar dos rituais e cerimônias judaicos, sem a qual eles não poderiam alcançar a salvação. Quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos da Galácia, ele então questiona: porventura a salvação para vocês veio através das obras da lei, veio através da prática da lei ou através da graça de Deus? Quando Paulo escreve, ele mostra que ele, como um obreiro, ele era um obreiro aprovado. Por quê? Porque ele era um obreiro marcado pelo Senhor. Ele diz: eu tenho autoridade para vos falar, porque eu trago no meu corpo o distintivo, as marcas de Cristo. É bem verdade que essas marcas que ele está se referindo são marcas realmente físicas, de um ponto de vista humano, por conta de todo o sofrimento que o apóstolo já havia passado durante a sua trajetória. Muitos naufrágios, muitas vezes apanhou, muitas vezes foi perseguido, e por conta disso ele era um homem marcado exteriormente. Mas Paulo não era um obreiro marcado só por fora. Ele trazia em si as virtudes que ele mesmo pregava. Ele era um homem destemido, um homem fiel a Deus, um obreiro honesto com muitas virtudes. E é por esta razão que nesta oportunidade eu quero falar sobre as marcas de uma liderança aprovada, as marcas de uma liderança fiel ou as marcas de uma liderança saudável. A primeira marca de uma liderança aprovada, de um obreiro aprovado, nós vamos chamá-la de zelo. E o que é o zelo? O zelo é como uma vacina que previne e imuniza o obreiro de uma doença, de uma síndrome terrível. E nós vamos chamar ela de síndrome de Eli, que é a doença do descaso, do relaxamento com a obra de Deus. A Bíblia nos diz que o próprio Deus repreende Eli, que sabia que os seus filhos não andavam conforme a lei de Deus, mas fez de conta que não sabia. Esta doença é terrível e ela contamina todas as classes do ministério, todos os tipos de liderança. Esta doença chamada relaxamento ou síndrome de Eli. Esta doença faz com que o obreiro não tenha mais cuidado da obra do Senhor. É aquele obreiro que já não se preocupa em preparar o sermão para pregar, prega o que vier à mente. É aquele obreiro que não tem uma vida de oração porque não tem preocupação com a vida espiritual da igreja. É aquele obreiro que, conforme o Senhor usa Malaquias para dizer, está o tempo inteiro reclamando, dizendo: que canseira, que enfado. Estes são sinais, estas são as evidências de que este líder está contaminado pela síndrome de Eli, a síndrome do relaxamento, do descaso com a obra de Deus. Para que nós possamos ser imunizados, estejamos livres desta enfermidade, nós precisamos ter uma virtude especial,
que esta virtude estava na vida do apóstolo Paulo: o zelo pela obra do Senhor. Entenda zelo como um cuidado especial, um carinho especial, uma preocupação especial com a obra. O trabalho que Deus colocou na sua mão, você está fazendo com toda a sua força, com todo o seu coração e todo o seu entendimento? Esta virtude, esta marca do zelo é que vai imunizar você contra o relaxamento. Não esquece do que o profeta já nos alertou: maldito é todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não seja um obreiro, um líder amaldiçoado pelo próprio Deus. Seja um líder temente e zeloso pela obra do Senhor. Tenha cuidado de tudo aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. A segunda marca de uma liderança aprovada, nós vamos chamar ela de generosidade. E para você entender generosidade, entenda que quando você usa uma vela para acender a outra, a vela que você usou não perde a luz por conta disto. Esta obra da generosidade, que faz com que o seu coração ame a todos e queira o bem de todos e o crescimento de todos, ela imuniza você. É como que uma vacina que imuniza você contra uma síndrome terrível que ataca a vida das lideranças. E nós vamos chamar ela de a síndrome de Saul. Você lembra de Saul? Que quando as mulheres começaram a elogiar as vitórias de Davi, ele se enfureceu, ficou extremamente invejado de Davi e começou a perseguir Davi? A síndrome de Saul ataca todos os níveis da liderança. A síndrome essa doença terrível, ela ataca desde o líder de jovens, escola dominical, todos os departamentos até os presidenciáveis. Essa síndrome é terrível, porque ela não só destrói o doente, como destrói também aqueles que são por eles perseguidos. Aquele líder, aquela líder que não pode ver ninguém crescer à sua volta. Se alguém prega melhor do que ele ou do que ela, ele se sente ferido, inclusive com medo de perder a sua posição. É por esta razão que quem está dominado por esta doença prefere trabalhar com pessoas medíocres do que trabalhar com pessoas capacitadas, porque assim ele sabe que ninguém nunca vai ser melhor do que ele. Esta doença pode ser facilmente curada com um dom maravilhoso, com a marca maravilhosa, com a vacina maravilhosa da generosidade. O obreiro que traz esta marca da generosidade é aquele que incentiva os seus liderados ao crescimento. Ele prefere, ele escolhe que todos aqueles que estão com ele cresçam junto. E se algum deles pregar melhor do que ele, ou liderar melhor do que ele o apoia e o incentiva. O líder marcado com esta generosidade é aquele que as pessoas querem estar perto dele, porque vê nele uma oportunidade de crescimento. O líder marcado com este dom maravilhoso da generosidade é aquele que não faz discípulos, mas faz outros líderes. Um exemplo maravilhoso de generosidade é o líder chamado Jesus. Ele veio, ensinou aos seus discípulos, preparou os discípulos, morreu na cruz e deixou 11 homens e depois 12 homens preparados para pregar o evangelho no mundo inteiro. Você nunca vê Jesus menosprezando os seus discípulos. Pelo contrário, sempre os valorizando e trabalhando para que eles possam crescer na sua fé. Se você, líder, estava contaminado com esta doença, esta síndrome de Saul, eu quero lhe dizer que ninguém nunca vai lhe tirar da posição que Deus lhe colocou. Não se preocupe. Creia em Deus. Não importa se os outros crescem, se eles pregam melhor, se eles fazem melhor. Fique tranquilo, porque o seu lugar Deus nunca vai tirar. Incentive a sua equipe para que eles cresçam. Se alguém cresce, se alguém prega melhor, se alguém canta melhor, aí que você deve incentivar, porque você vai ter talentos nas suas mãos. Eu trabalhei com um obreiro durante quase 7 anos. E o que me chamou a atenção no ministério desse obreiro é que ele não tinha ciúme de ninguém.
Quando alguém chegava para ele, muitos irmãos fazem assim ao pastor, dizendo: olha pastor, esse menino pregou demais final de semana. Se fosse outro obreiro, cortava esse pregador e nunca mais pregava na congregação por ciúme. Mas este obreiro da qual eu estou falando, ele dizia: é verdade, Deus está usando esse menino e nós vamos agora colocar ele pregar no próximo final de semana de novo. Nesta época, a congregação que eu congregava floresceu de tanto talento. Dali saíram dirigentes de congregações, pregadores, professores para todo o campo, porque este obreiro não tinha a síndrome de Saul. Ele estava vacinado com esta marca maravilhosa. Ele tinha a marca desta vacina maravilhosa que se chama generosidade. Lembre-se, a sua vela não se apaga por acender outras. Então deixe a luz brilhar na vida de outros através da sua vida também. Uma outra marca no ministério que identifica, que caracteriza um ministério, uma liderança de um obreiro aprovado ou uma liderança saudável, se chama voluntariedade. Nós vimos, por exemplo, que Davi, nós vimos isso no livro de Samuel, que Davi, quando o povo estava em guerra, Davi estava no palácio, Davi estava na sua ociosidade. Essa marca, esta característica da voluntariedade é uma vacina que marca o obreiro para ele fugir, para ele estar imunizado de uma outra doença terrível que ataca as lideranças. E qual é essa doença? Nós vamos chamar ela de síndrome de Davi ou síndrome da ociosidade. E o que é isto? Esta doença, ela ataca o líder e faz com que o líder fique insensível às necessidades do povo. O povo estava lá na guerra, batalhando, e Davi estava tranquilamente no palácio. É quando o líder vive uma vida totalmente diferente do que o povo vive. É quando o líder não tem mais preocupação com o povo. O povo estava batalhando, morrendo e derramando sangue, e Davi estava tranquilamente. Com certeza, nós percebemos que esta doença terrível que ataca tantas lideranças, ela nunca chegou no ministério de Jesus. Porque Jesus, ele era vacinado com essa vacina maravilhosa, ele era marcado com esta marca maravilhosa chamada de voluntariedade. Jesus estava sempre pronto a atender as pessoas. Jesus era voluntário, estava ali a serviço do povo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a voluntariedade é a marca do líder chamado por Jesus. Você vê que o apóstolo Paulo estava marcado com esta marca maravilhosa da voluntariedade. Sempre pronto a atender, sempre pronto a pregar aonde fosse necessário, a sofrer quanto fosse necessário, contando que Cristo fosse gerado no coração das pessoas. Você não foi chamado para enriquecer, para ter lucro em cima do povo, da sua liderança. Você foi chamado para servir. Quanto mais você serve, mais pequeno você fica. Você observa na vida dos grandes líderes, como por exemplo nós vimos agora a história de Billy Graham, um homem que pegou para centenas de milhares de pessoas, ganhou mais de 3 milhões de almas para Cristo, pregou na maioria dos países, faltando apenas 10 países para ele pregar em todo o mundo. Um homem requisitado pelas grandes autoridades, morreu numa casa simples, sem deixar nenhuma fortuna para a sua família. Sabe por quê? Porque ele tinha a marca de Cristo na sua vida. Ele tinha esta marca maravilhosa da voluntariedade, sempre pronto para servir e não para ser servido. E ele agora sim está nas mansões celestiais. A herança que esse homem de Deus, Billy Graham, tem para receber, vai receber diante do Senhor e não diante dos homens. Lembre-se do que Jesus falou. Quando nós fazemos as coisas para ser visto pelos homens, quando nós fazemos as coisas para receber aqui na terra, nós não teremos nenhum galardão lá no céu. Por isso, líder, faça a obra de Deus voluntariamente. Esteja com o coração pronto para servir. Voluntário é isso. Está pronto para servir em todas as ocasiões. Sempre pronto para servir. Jesus foi exemplo de estar sempre pronto para servir,
Paulo foi exemplo de estar sempre pronto para servir, e nós tivemos um grande exemplo no século que nós vivemos, que foi o pregador evangelista Billy Graham, um homem pronto para servir a Jesus pregando o Evangelho. Esta é uma marca fundamental. Não entre no ministério para ser servido. Você está enganado e vai enganar a muitos. Entre no ministério para servir aonde quer que Jesus te mande fazer a obra. Uma outra marca importante na vida da liderança, uma outra marca que identifica um obreiro, um líder aprovado, é a marca chamada de humildade. Humildade não é você andar de roupa rasgada. Isso não é humildade. Humildade é você saber quem realmente você é, igual a todo mundo. Quando você pensa que é superior, você está sendo arrogante. Quando você pensa que é inferior, você está sofrendo de autocomiseração. Não é isso. Humildade é saber exatamente quem você é e quem Deus é. E esta marca é como que uma vacina que nos imuniza, que nos previne de uma doença terrível que ataca as lideranças. E nós vamos chamar essa doença de Síndrome de Manassés. Manassés foi considerado o pior rei de Israel. Manassés foi um rei tão ruim, tão terrível diante de Deus, que ele chegava a provocar a Deus. Manassés teve a audácia de oferecer os seus filhos em sacrifício a Baal. Eu não estou falando de um ímpio. Eu não estou falando de um homem que andava, que veio de família fora da religião, que não conhecia a Deus. Eu estou falando de um rei, de um príncipe. Um homem que veio de uma família descendente de príncipes de Deus. E Manassés fez tudo isso para provocar a ira do Senhor até que Deus o julgou e o condenou. Manassés foi levado cativo pelos seus opressores. Agora, para você fugir desta síndrome, desta enfermidade terrível, a humildade é a vacina que previne que você tenha esses males. Como é que você pode identificar que você está atacado por isso? Se quando alguém corrige você, se quando um profeta se levanta e corrige a sua atitude errada, você procura matar o profeta, você está contaminado, infectado com a doença de Manassés. Quando alguém chega para você e procura lhe orientar, dizendo, olha, você está fazendo assim, está fazendo desse jeito, e não é o mais certo. Se você não dá ouvido, se você se afasta, ou você procura eliminar essa pessoa, você está infectado com a doença, com a síndrome de Manassés. Agora, meu amigo, é simples. Para você vencer essa doença, é só você tomar uma dose diária de humildade. Jesus chamou a todos os homens e mulheres, convidou a todos os cansados e oprimidos para vir a Ele, porque Ele mesmo disse, eu sou humilde. E eu pergunto a você, e nós, temos sido humildes? E você, líder, é humilde? Ou você se diz ser humilde, mas na hora que você é repreendido, você já mostra a realidade? Para ser líder, precisa ser humilde. Humildade é andar no meio de todos, sabendo que você não é nem maior e nem melhor do que ninguém. Mas, meu amigo, eu quero lhe dizer, você companheiro de ministério, de liderança, você líder, não importa se é escola dominical, escola teológica, missão, seja lá qual for o departamento, eu quero lhe dizer que nós nunca seremos mestre, seremos eternos alunos até a vinda do Senhor Jesus. Então, o mais importante é sentar para aprender. Eu tenho visto que nas grandes escolas, nos grandes encontros de obreiros, os obreiros mais sábios desse país, eles sempre se assentam às primeiras filas e não perdem nenhuma palestra dos seus companheiros. Se for olhar, eles tinham condições de sair daí, levantar e vir só quando eles vão palestrar. Mas os homens mais sábios desse país são aqueles que estão sempre no primeiro horário sentados, esperando alguém falar para eles poderem aprender. Enquanto que outros que não sabem muita coisa são os primeiros a se levantar e ir embora. Sabe por quê? Porque uns estão vacinados com a vacina da humildade, enquanto outros contaminados com a síndrome de Manassés. Mas em nome de Jesus, que a partir de agora você deixe Jesus entrar e penetrar no seu coração e venha resgatar em você um valor, uma marca fundamental na liderança, que é a marca da humildade. Que nós tenhamos humildade para entrar e para sair. Tenhamos humildade para aprender, para sentar e para ouvir os conselhos que Deus envia através dos seus profetas, dos seus servos, dos seus anciões para a nossa vida. Que nós tenhamos no nosso corpo e na nossa alma e no nosso ministério
as marcas de Cristo Jesus. Quando chegarmos diante do nosso Salvador, Ele nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que já estava preparada desde a fundação do mundo. E Ele olhará para nós e dirá: fostes fiel no pouco, e agora sobre muito te colocarei. Fique na paz que só Cristo tem para dar.